E aí, pessoal? Prontos para mergulhar fundo no Evangelho de João? Opa, tô pronta? Hoje a gente vai desvendar alguns trechos incríveis do Existência Plena Cristo.pdf, explorando a fé, a identidade e essa coisa toda da existência eterna de Cristo. O Evangelho de João tem cada mistério, né? Demais. E para me ajudar a decifrar tudo isso, tem aqui uma expert no assunto. Oi, gente. Então vamos começar do começo, né? Logo de cara, João apresenta um conceito bem intrigante, essa ideia da palavra que estava com Deus e era Deus. O que te fascina nesse conceito? Pra mim é a base para entender a natureza divina de Jesus, sabe? A existência dele antes da encarnação. Essa palavra é como se fosse a essência de Deus se manifestando e essa essência vira carne em Jesus. Tipo, Deus se comunicando desde o início dos tempos. Isso, se revelando. E logo depois, João usa uma metáfora linda. A luz brilhando nas trevas. Verdade. Ele lembra um farol cortando a neblina, guiando os navios. Qual a sua interpretação? Nossa, que imagem poderosa. A luz que representa a verdade, o conhecimento, a vida, contrastando com a escuridão da ignorância, do pecado, da morte. Jesus, essa luz, né? E João Batista. O João Batista, como um precursor, preparou o caminho para a chegada de Jesus, da luz. E o batismo? Como ele se encaixa nessa história toda? O batismo era um símbolo de purificação, de arrependimento, de preparação para a vinda do Messias. Imagina as pessoas lavando suas almas, se preparando para algo novo. João batizava com água, mas Jesus viria para batizar com o Espírito Santo. Uma transformação ainda mais profunda. É como se a água lavasse por fora e o Espírito Santo transformasse tudo por dentro. Exatamente. E essa transformação a gente vê nos milagres de Jesus. Transformar água em vinho, curar doentes, até ressuscitar Lázaro. Que impacto você acha que isso teve nas pessoas da época? Cara, imagina só presenciar esses eventos. Deve ser surreal. Total. Os milagres eram demonstrações claras do poder divino de Jesus, da compaixão dele. Acho que gerava espanto, admiração, até medo, quem sabe. E com certeza. Mas principalmente despertava a fé, né? Mostrava que algo extraordinário estava acontecendo. Nem tudo foi fácil, né? É. Alguns ensinamentos de Jesus, tipo ser o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, geraram polêmica, dividiram as pessoas. Por que você acha que isso aconteceu? Porque Jesus desafiava as estruturas, as crenças, o poder da época. Ele se apresentava como o único caminho para Deus, confrontando as interpretações tradicionais das escrituras e a autoridade dos líderes religiosos. Imagina a confusão na cabeça das pessoas. Causou um rebuliço. E falando em momentos marcantes, o gesto de Jesus lavando os pés dos discípulos me impressiona muito. Que simbolismo você vê nisso? É um ato de humildade radical. Lavar os pés era tarefa de servo e Jesus, sendo mestre, se coloca nessa posição. Que loucura. Ele demonstra amor incondicional, serviço aos outros e ensina que a grandeza está em servir, não em ser servido. Uma lição e tanto, hein? Total. E aí vem a traição de Judas, um golpe duro. Qual a importância desse episódio na narrativa, na sua opinião? A traição de Judas é tipo uma sombra que paira sobre a história. Representa a fragilidade humana, né? A capacidade que a gente tem pro bem e pro mal. É um lembrete de que até quem tá perto pode nos ferir. É verdade. E de que as escolhas que a gente faz têm consequências. Mas também nos faz pensar na capacidade de perdão de Jesus. É um momento difícil. E a angústia de Jesus no jardim do Getsemane, ele sabia o que o esperava e mesmo assim orou com tanta intensidade. É um momento de profunda humanidade, de fragilidade diante do sofrimento que estava para vir. Jesus, mesmo sendo divino, sente medo, angústia, solidão. Mas sua oração demonstra submissão à vontade de Deus, mesmo diante da dor. É inspirador e comovente. Com certeza. E essa entrega nos leva à crucificação. Me explica. Qual o significado desse evento, que é tão central para a fé cristã? A crucificação é o ápice do amor e do sacrifício de Jesus, né? Ele se oferece como Cordeiro de Deus, levando sobre si os pecados da humanidade. É a ponte para a reconciliação com Deus. Difícil de compreender totalmente, mas com certeza um marco na história. É muita coisa para absorver. Mas antes de prosseguirmos, queria saber, o que mais te impressionou nessa primeira parte da história de Jesus? Acho que a capacidade de Jesus se conectar com as pessoas, de tocar o coração delas, mesmo em meio a tanta oposição, tanta gente que não entendia ele. Ele era radical no amor, no perdão, na compaixão. Concordo. É inspirador e desafiador ao mesmo tempo. E para você que está acompanhando essa imersão, o que te chamou mais atenção? Fica com essa pergunta e se prepare para a próxima parte da nossa jornada. E aí, pessoal, de volta para nossa imersão no Evangelho de João.
Bora lá. A gente parou na crucificação, mas a história não acaba aí. O que você acha de explorarmos o impacto que a vida de Jesus, os ensinamentos, a ressurreição tiveram, tipo, no mundo? O impacto é inegável, né? A mensagem de amor, fé, atravessou séculos, moldou culturas, valores, crenças. É algo que ecoa até hoje, sem dúvida. E no Evangelho de João, a gente vê essa mensagem impactando vidas individualmente. Tipo, lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele fariseu importante. A parte sobre nascer de novo. Sim, um dos trechos mais emblemáticos. Jesus explicando que para entrar no reino de Deus, a pessoa precisa nascer da água e do Espírito. Uma reinicialização do sistema. Total, uma mudança radical na forma de pensar, de viver. E logo depois, Jesus compara a crucificação dele à serpente que Moisés levantou no deserto, sabe? Sim, que conexão maluca, né? Me explica isso. É genial. No Antigo Testamento, a serpente de bronze curava o povo que estava morrendo por causa das picadas de serpentes venenosas. Olhar para a serpente trazia cura física. Olhar para Jesus na cruz traz cura espiritual. Faz sentido. E essa cura espiritual, a salvação, está disponível para todo mundo, né? Tipo, Jesus mesmo fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa, essa frase me arrepia. Ela resume a essência do Evangelho. O amor incondicional de Deus se manifestando na entrega do próprio Filho. É um convite para viver a vida em toda a sua plenitude. E essa plenitude se reflete nas nossas ações, né? Jesus fala sobre viver na luz, praticar a verdade. É como se a fé tivesse que se traduzir em atitudes, num novo jeito de ser. Totalmente. A luz representa a verdade, aquela que liberta, que guia a gente pro bem. Quem vive na luz não tem medo de ser visto. As ações refletem o amor de Deus. É uma vida transparente, coerente. Falando em luz, me intriga como o batismo volta a aparecer no Evangelho de João. A gente já viu o batismo de João Batista, mas Jesus também batizava. Qual a diferença entre os dois? O batismo de João Batista era um símbolo de arrependimento, sabe? Um mergulho simbólico para lavar os pecados e preparar o caminho para o Messias. Já o batismo de Jesus com o Espírito Santo é tipo um selo, uma marca da nova vida em Cristo. A transformação interior, a presença de Deus dentro da gente. Que legal! E essa transformação interior, essa nova vida é algo que vai além das barreiras sociais, né? Tipo, no encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Nossa, essa cena é incrível. Uma mulher marginalizada pela sociedade encontra em Jesus a aceitação e o amor que ela tanto buscava. E através dela, vários samaritanos acabam crendo em Jesus. A mensagem dele é para todos, sem distinção. E essa mensagem quebra barreiras mesmo. Jesus se aproximando de pessoas consideradas impuras, tipo os samaritanos, desafiando os costumes da época. Com certeza. Quebrando paradigmas, mostrando que a graça de Deus alcança todo mundo, independente da origem, classe social, religião. É uma mensagem inclusiva, libertadora. Essa quebra de paradigmas também aparece na cura do paralítico em Betesda. No sábado, lembra da polêmica com os líderes religiosos. Os fariseus criticando Jesus por curar no sábado. Eles apegados à letra da lei e Jesus mostrando que a compaixão e o amor ao próximo estão acima de qualquer regra. É como se ele dissesse, a lei existe para servir ao homem e não o contrário. Exatamente. E essa cura no sábado revela outro ponto fundamental da missão de Jesus. Ele se apresenta como aquele que tem autoridade para dar vida. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele não se limita a curar o corpo, mas oferece a cura da alma, a libertação do pecado, a promessa da vida eterna, uma vida completa, plena, que começa aqui e continua depois dessa vida. E essa promessa fica mais clara ainda no discurso sobre o pão da vida, no capítulo 6. O que essa metáfora te diz sobre a relação de Jesus com os seguidores? A metáfora do pão da vida é central para entender a intimidade que Jesus quer ter com a gente. Ele se apresenta como o alimento da alma, o único que pode saciar nossa fome espiritual. É como se ele dissesse, venham a mim, saciem a sede de vocês, encontrem em mim a verdadeira nutrição para a alma. E essa fome só pode ser saciada através da fé nele, né? Tipo, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. É isso aí. A fé em Jesus é a chave para experimentar a vida eterna. É através dela que a gente se conecta com a fonte da verdadeira vida, que nos alimenta, nos sustenta na jornada. E a jornada nos leva para outro ponto importante. A unidade entre Jesus e os seguidores. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Que imagem poderosa! É como se a gente fosse parte do mesmo organismo, cada um com sua função, mas todos conectados e dependentes da videira, que é Jesus, para sobreviver e florescer. Sem ele, somos como galhos secos, sem vida. Mas unidos a ele, a gente pode dar muitos frutos. Viver uma vida abundante em amor, compaixão, serviço ao próximo. E essa vida de serviço ao próximo é exemplificada no lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos, ensinando a importância da humildade, do amor incondicional, se colocando como servo. É um gesto que nos desafia a repensar nossos conceitos de grandeza, de poder. Jesus mostrando que a verdadeira grandeza está em servir, em se doar, em se humilhar para que o outro seja exaltado. É inverter a lógica do mundo. Que ensinamento incrível. Mas logo em seguida, a gente se depara com a traição de Judas. Como você concilia esse ato com a mensagem de amor a Jesus? É um paradoxo, né? A traição de Judas mostra a fragilidade humana, nossa capacidade para o bem e para o mal. As escolhas que a gente faz têm consequências. Mas o que realmente importa é a reação de Jesus, mesmo sabendo da traição. Ele continua amando, perdoando, se entregando. O amor de Jesus mais forte que qualquer traição. Exato. E essa força do amor se manifesta de forma ainda mais poderosa na morte e ressurreição dele. E aí, o que você que está acompanhando achou dessa parte da história? Qual ponto te tocou mais? Guarda essa pergunta e se prepara para a última parte da nossa imersão no Evangelho de João. Última parte da nossa imersão no Evangelho de João, pessoal. Preparem-se para reviver a paixão de Cristo. É a parte mais intensa, com certeza. A traição, a prisão, o julgamento, a crucificação e a ressurreição, claro. É muita coisa. É repleta de simbolismo, de significado. Um convite para a gente refletir sobre o amor, a entrega total de Jesus por nós. E a gente começa com a última ceia, né? Aquele momento, super íntimo entre Jesus e os discípulos. É comovente pensar que, mesmo sabendo que ia ser traído, ele compartilhou o pão e o vinho. Instituiu a Eucaristia. Um gesto de amor e entrega total. Sem dúvida. Jesus se doa por inteiro ali, oferecendo seu corpo e sangue como alimento para a alma. A traição de Judas se torna ainda mais, chocante. Pois é. Me imagino no lugar dos discípulos. Estar ali naquele momento sagrado e saber que um amigo ia te trair. Nossa, que dor. Que dor Jesus deve ter sentido. Com certeza. A traição de Judas é uma das feridas mais profundas da história. Mas o que me fascina é que Jesus já sabia de tudo e mesmo assim não rejeitou Judas. É um amor e um perdão que, transcendem a compreensão. É realmente impressionante. E depois da traição, vem a agonia no jardim do Getsemane. Jesus, com a sua humanidade, a fragilidade diante do sofrimento, aquela oração. Nossa, de partir o coração. É um momento de profunda angústia, de solidão. Jesus, mesmo sendo divino, sente medo, sente o peso do que está por vir. Mas na oração, ele se submete à vontade de Deus, mesmo com toda a dor. Que exemplo de confiança e entrega. Total. E essa entrega o leva ao julgamento, né? Diante do Sinédrio, acusado de blasfêmia, condenado à morte. É revoltante. Totalmente. Jesus, o cara mais justo e inocente, condenado pelos próprios conterrâneos, aqueles que deviam reconhecê-lo como o Messias. Em vez disso, rejeitam e entregam ele aos romanos. E aí começa o Calvário, né? Flagelação, coroa de espinhos, a humilhação, o sofrimento na cruz. Nossa! É difícil imaginar a dor física e emocional que ele passou por nós. De cortar o coração. Mas mesmo em meio a tanto sofrimento, Jesus não perde a dignidade, a compaixão. Ele perdoa, se preocupa com a mãe, intercede por quem está crucificando ele. É um exemplo de amor e perdão que me faz repensar minhas atitudes, sabe? Quando alguém me magoa, me faz pensar: se Jesus, no meio de tanta dor, consegue amar e perdoar, eu também posso. É verdade. Jesus ensina que o amor verdadeiro perdoa, se compadece e se doa até o fim. E é esse amor que o leva a entregar seu espírito nas mãos do Pai, está consumado. E nesse momento a terra treme e o véu do templo se rasga e até o centurião romano reconhece a divindade de Jesus. É a confirmação de que Jesus não era só um homem, mas o Filho de Deus. Aquele que veio o mundo para nos salvar. A morte dele na cruz é o auge da nossa redenção. Mas a história não termina aí. Ainda bem. A ressurreição é o ponto alto, a prova de que a morte não tem a última palavra. Que a vida vence. Imagina só, Maria Madalena indo ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus e encontra o túmulo vazio. Que susto. 2 anjos aparecem anunciando a ressurreição. Nossa, que
que mix de emoções. Tristeza, confusão, esperança, alegria. E depois, Jesus ressuscitado aparece para ela, para os discípulos, confirmando a vitória sobre a morte. E dá a missão de anunciar o evangelho para todo mundo. Que incrível! É o começo de uma nova era, a era da graça e da salvação. A partir da ressurreição, a morte não é mais o fim, mas uma passagem para a vida eterna, para estar com Deus. E essa é a mensagem central do Evangelho de João e de toda a fé cristã. A certeza de que em Jesus Cristo a gente tem a vida eterna, a vitória sobre a morte e a esperança de um futuro incrível. O Evangelho de João nos convida a crer em Jesus, a seguir Ele, a viver em comunhão com Ele. É o caminho para a felicidade, para a paz interior, para realizarmos o nosso ser. Que jornada! Exploramos o Evangelho de João a fundo, mas ainda tem muito a descobrir. E você que nos acompanhou até aqui, o que ficou no seu coração? Que perguntas essa imersão te trouxe? Que essa experiência te inspire a continuar buscando, refletindo, se aprofundando na mensagem de amor, perdão e esperança que encontramos em Jesus. Que essa seja só uma das muitas etapas na sua jornada de fé. Até a próxima!